Glória a Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Rei Jesus. Amém ou não amém? Quantos aqui amam a palavra de Deus? Está fraco para o número de pessoas. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Localize comigo o livro do Mateus, Evangelho de Cristo segundo Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23. Enquanto você localiza, eu quero expressar a Deus o meu sentimento de gratidão, quero expressar a Deus o meu sentimento de alegria. É a primeira vez que eu venho aqui nesta casa de oração e eu quero confessar algo, eu posso? Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. É muito bom ver jovens fortes, cheios do Espírito Santo de Deus. E é muito bom estar na casa do meu Pai, adorando a Ele, amém? Nós não estamos aqui pelo homem, nós estamos aqui por Ele. Tudo aqui é para Ele, amém? No momento que os jovens estavam reunidos aqui, batucando, fazendo barulho aqui, adorando o Senhor, um barulho santo, né? Eu estava me recordando há 7 anos atrás, quando eu fazia festa de baile funk. Eu convidava 50 pessoas e aparecia mais de 100 pessoas. E ali, os jovens de 15, 16 anos de idade. Só que o propósito do baile funk não era adorar o Senhor. O propósito do baile funk era perdição. E quando eu vejo os jovens na presença do Senhor, adorando, reunidos, para glorificar o nome do Senhor, eu fico muito feliz. Porque no meio de uma geração perdida, ainda tem os remanescentes que adoram o Senhor e exaltam o nome dEle. Amém? Quero agradecer ao irmão Isaac, ele já chegou? Não, né? Quero agradecer a Deus pela vida dele, através da irmã também. Qual é o nome da irmã? Irmã Samara, que Deus abençoe. É a irmã do manto, do mistério. Quero louvar a Deus também por alguns amigos que eu estou vendo aqui. Emily, né? Bia, o esposo de Emily ali. É o irmão, né, que estava ali, estava aqui. Gilson, é seu irmão? Tio de Emily, estava aqui, glória a Deus. E muitos amigos que eu vou fazer no decorrer do tempo aqui nessa igreja. Nós já somos uma família, você crê nisso? Somos uma família em Cristo Jesus. Eu queria aqui a ajuda de um obreiro para colocar um pouco de água para mim aqui, em nome de Jesus. Amém? Quantos acharam? Diga glória a Deus. Evangelho de Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23, que diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pule comigo para o capítulo 14, versículo 22. Capítulo 14, versículo 22. Glória a Deus. Capítulo 14, versículo 22 em diante. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, de madrugada, Jesus foi até eles, e eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: Senhor, se é mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé,
porque duvidou. Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e eis que estava no barco adorando, dizendo: verdadeiramente é o Senhor, o Filho de Deus. E você adora ao Senhor, amém? Eu quero também louvar a Deus pela vida do irmão que foi me buscar ali na boca do rio, né? Não poderia passar. A gente veio conversando e ele nem sabia. Deus estava falando através dele, confirmando todo o texto que eu ia pregar hoje aqui. E ele falando e eu só dando risada no espírito, me alegrando com o Senhor. Quero louvar a Deus também pela vida do tecladista. E eu quero lhe pedir para você ministrar comigo. Você pode? Existe um mistério que eu vou te revelar hoje. Que mistério é esse? Quem aqui lembra de Davi? Quando Davi ia para a guerra, ele usava o quê? A espada. Mas quando ele ia tirar o espírito que atormentava a Saul, ele fazia o quê? Tocava a harpa. Então pega isso aí. Quando você junta a espada com a adoração... tá fraco. Quando você junta a palavra com a adoração, não tem demônio que fique, não tem demônio que resista. Aleluia. Queridos ouvintes da palavra de Deus, todos nós sabemos que a Bíblia é um conjunto de livros, sim ou não? E nesse conjunto de livros, a Bíblia se divide em duas partes. A primeira parte conhecida como o Antigo Testamento e a segunda parte conhecida como o Novo Testamento. No Novo Testamento, tem 3 livros que eu sou apaixonado. É o meu livro, o livro de Mateus, brincadeira, o livro de Marcos e o livro de Lucas. Eu sou apaixonado, na verdade, por toda a Bíblia, mas sempre tem aquele livro que a gente se apega, que a gente admira, que a gente fica um bom tempo preso naquele livro, aprendendo lições e extraindo pérolas. E esses 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, recebeu o termo por nome sinótico. Esse termo por nome sinótico é designado esses 3 evangelhos pelo fato de conterem uma grande quantidade de história em comum e até mesmo usando a mesma narrativa e a mesma estrutura de palavras. Eu vou lhe dar um exemplo e você vai entender. Acabamos de ler 2 textos, Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27 e Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33. O primeiro capítulo que a gente leu fala de uma tempestade, sim ou não? O segundo capítulo fala de outra tempestade, sim ou não? Esse mesmo texto, que está registrado por Mateus, registrando 2 tempestades, está registrado também no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, e no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45 ao 52. Perceba que essas 2 tempestades estão registradas em 2 evangelhos. É por isso que esses 3 evangelhos receberam o termo por nome sinótico, por conter história semelhante. Quem está me entendendo, diga amém. Porém, esses 3 evangelhos narram a biografia, o ministério de Jesus, desde o nascimento até o momento que Jesus foi assunto aos céus. E é por isso que esses 3 evangelhos receberam o termo esse termo por nome sinótico, pelo fato de conter histórias semelhantes. E eu li esses 2 textos para mostrar para vocês que aconteceu a primeira tempestade e aconteceu a segunda tempestade. E através dessas 2 tempestades, nós vamos aprender por que é que a tempestade se repete. Para quem não sabe, a tempestade, olha para cá e preste atenção, a tempestade é um fenômeno da natureza violento que acontece com forte chuva, forte vento e dependendo do grau da tempestade, acontece também trovoadas, redemoinhos e dependendo também da esfera geográfica, do ambiente, do local, pode chover, pode ter neve, pode ter raios, trovões. Tempestade não é uma chuvinha qualquer. Tempestade é um fenômeno violento. E eu quero que você entenda que simbologicamente falando, espiritualmente falando, a tempestade simboliza os dias maus, ou seja, os dias difíceis, dia de luta, dia de crise, dia de dificuldade, dia de problema. E eu quero que você entenda que tanto no primeiro cenário quanto no segundo cenário, os discípulos experimentaram tempestade. Mas perceba que as tempestades, ela vem sobre a nossa vida através de 2 linhas de raciocínio. Primeiro, a tempestade ela pode vir quando eu e você está em uma vida de desobediência. Vou lhe dar um exemplo, Jonas.
Jonas fugiu do propósito de Deus, ele trouxe tempestade, não só para ele, mas também para todo o povo que estava dentro do barco. E existe a segunda tempestade, que é aquela que eu quero destacar aqui, que está na Bíblia, que é a que Jesus ordena: entre no barco e passem para outro lado. Ou seja, a primeira tempestade que pode vir sobre as nossas vidas é através de decisões erradas, através de rebelião, através da desobediência. Mas a segunda tempestade é uma tempestade que Deus permite vir sobre as nossas vidas. Perceba que tanto no evangelho, no primeiro cenário que eu e você leu, e tanto no segundo, vai destacar que no primeiro Jesus entra no barco, e no segundo Jesus não está dentro do barco. Ou seja, com Jesus no barco ou sem Jesus no barco, nós não estamos isentos de passar por tempestade. Mas eu quero que você entenda que a Bíblia destaca esses dois cenários para você aprender algo muito profundo. O que, pregador Mateus? A tempestade, ela faz parte do processo. Repita comigo: a tempestade faz parte do processo. Por que, pregador Mateus? Porque tanto no primeiro cenário quanto no segundo cenário, a Bíblia diz que Jesus deu uma ordem. Jesus entra no barco no primeiro cenário e diz: passemos para o outro. No segundo, Jesus não entra, mas Jesus dá uma ordem: entre no barco e passem para o outro. Jesus está garantindo que os discípulos vão chegar do outro lado. Só que perceba, Jesus não disse que no meio do cenário vai acontecer uma tempestade. Por que é que Jesus não revelou que no meio do mar, no meio do cenário, no meio da situação, iria acontecer uma tempestade? Porque Deus não revela o processo, até porque a tempestade é a ferramenta que Deus usa para preparar eu e você para viver o propósito. Alguém está entendendo? Então pega isso aí. Deus pode até revelar a promessa, revelar o projeto, revelar o propósito, mas o processo não. Lembra de José? Deus falou para José que ele iria governar o Egito, sim ou não? Deus falou para ele que ele ia ser vendido pelos irmãos? Deus falou para ele que ele ia ser lançado no buraco, na cova? Deus falou para ele que ele ia ser injustiçado lá na casa de Potifar? Deus falou para ele que ele iria ser preso? Mas Deus falou: vai, que você vai passar, vai governar e vai sentar na cadeira que eu vou criar para você governar. Então perceba que Deus não fala como vai ser o processo, mas Deus garante que o propósito que Ele tem na minha e na tua vida vai ser estabelecido. Mas perceba, os discípulos aqui não estão em desobediência, os discípulos aqui não estão em pecado. E por que é que a tempestade veio a primeira vez e veio a segunda vez? É para nos ensinar algumas lições. A primeira lição que a gente aprende é que o fato de eu e você ser cristão, o fato de eu e você ter entregado a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós não estamos isentos de passar por dificuldade ou por tempestade. Muito pelo contrário, Jesus diz: no mundo vocês vão ter, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci, vocês vão. Só que entenda, às vezes a tempestade se repete na nossa vida, porque é que nem no colégio. Quando eu e você não passa na prova, o que é que o professor faz? Leva eu e você para recuperação. Para quê? Para eu e você estudar mais, desenvolver mais conhecimento, para quando eu e você vier, quando a prova vier ser aplicada, eu e você venha o quê? Passar direto. E vamos lá, na primeira tempestade, Jesus entra no barco. Na segunda tempestade, Jesus não entra no barco. O texto diz que quando eles chegam no meio, a tempestade começa a acontecer. E a gente sabe que alguns discípulos que estavam no barco eram pescadores, sim ou não? Ele entendia do mar da Galileia, entendia sobre o barco, tinha habilidade. Só que a tempestade foi tão apavorante, tão desesperadora, que no primeiro cenário, eles acordam a Jesus. Olha para cá, no primeiro cenário eles acordam a Jesus. Por que eles acordam a Jesus? Porque eles estavam acreditando que eles iriam afundar, perecer e morrer. Ou seja, aquela tempestade era grande demais para os discípulos resolver. E sempre é assim, quando eu e você passa por um cenário da nossa vida de crise existencial. Porque perceba, o barco aqui simboliza a tua vida, a minha vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa faculdade, todas as áreas da nossa vida. O barco simboliza, glória a Deus, a nossa vida em um todo. E Jesus no barco
simboliza a presença de Jesus. Só que a presença de Jesus não garante de eu e você ser isento da tempestade. E quando a dificuldade vem, quando o problema vem, eu e você não consegue enxergar que Jesus é maior do que a tempestade. O problema é que a tempestade faz barulho demais. E você começa a olhar para a tempestade e esquece que Jesus está no bar. Talvez eu estou pregando para a gente aqui que está passando por um cenário de crise. Aí você está dizendo, irmão Mateus, o problema é grande. Eu sei que é grande, mas quem está dentro do barco é maior do que o problema. Por que é que Jesus estava dormindo no primeiro cenário? Para lhe ensinar que o segredo de passar pela tempestade, de vencer a tempestade, como homem, é descansando. Se ficar atribulado, se ficar confuso, se ficar perturbado, se ficar desorientado, não vai adiantar. Mas se você descansar, ele vem no segundo cenário, andando andando sobre o mar, para lhe dizer que ele manda no céu, que ele manda na terra, que ele manda debaixo da terra, ele manda nos demônios. E você acha que esse vento aí, que essa tempestade vai lhe matar, vai lhe parar? Porque esse é o pensamento que vem sobre as nossas vidas. O problema é demais, não dá para resolver. Meu filho está nas drogas, minha filha não quer nada de igreja, meu esposo está com a pombagira, está uma crise na minha vida sentimental, está uma dificuldade na minha vida financeira. Aí você olha para você, enxerga você pequenininho. Aí você olha para as circunstância diz para você, você não pode, você não tem, você não vai, não tem como. Só que olha para cá, Deus ama usar as coisas pequenas para estabelecer propósito grande. Aí o diabo está dizendo, eu quero ver se ela vai aguentar essa tempestade. Aí Deus está dizendo, minha filha, meu filho, descansa que eu estou andando sobre esse problema. Erei, canto. Olha para cá, na primeira tempestade, Jesus descansa, para nos ensinar que o segredo de passar pela tempestade é descansando nele, é confiando nele. Na segunda tempestade, Jesus vem andando sobre. Só que quando eu e você passa pela tempestade, um pensamento vem sobre nós. Qual é? Que mesmo com Jesus no barco ou sem Jesus no barco, eu e você tem a sensação de que está sozinho. É ou não é? Quando o problema chega, quando a luta chega, quando a crise chega e foge do nosso controle, a primeira sensação que a gente tem é que Jesus está no barco. Sabe por quê? Porque a gente só costuma ver Jesus quando a gente está num palácio. A gente só costuma ver Jesus na sinagoga. A gente só costuma ver Jesus, oh glória a Deus, quando as coisas vão bem. A gente só costuma ver Jesus quando o dia é ensolarado. Mas acredite, no dia do deserto Jesus também está. No dia do vale Jesus também está. No dia da prova Jesus está. Entenda, por que é que Jesus permite que eu e você tenha essa sensação de que estamos sozinhos? E eu provo com base bíblica. Tem fases da nossa vida que Deus permite eu e você estar sozinho. Perceba que na primeira tempestade Jesus está dentro do barco. Na segunda Jesus não entra. Por que aqui Jesus não entra? Porque aqui Jesus vai trabalhar no coração dos discípulos para amadurecer a intimidade deles. Sabe por quê? Porque milagre não muda o caráter. O que muda caráter é as tempestades, é as dificuldades da vida. Aí Jesus vai permitir que eles fiquem por um tempo sozinhos. Lembra de Jacó no Val de Jaboque? Ele ficou sozinho ou não? Ele ficou sozinho ou não? Então existe fase da nossa vida que Deus permite você ficar sozinho. Lembra de Daniel? Ele foi para a cova sozinho ou não? Mas irmão Mateus, por que é que Deus permite fase da minha vida eu ficar sozinho? Porque todos aqueles que Deus quer promover, Ele testa no secreto. Você não pegou. Todos aqueles que Deus quer honrar, Ele testa no secreto. Eu costumo dizer que existem dois altares. Que é o altar público, que eu chamo do altar de testemunho. É o que eu estou edificando hoje aqui, dando testemunho, pregando. E eu costumo falar também do altar secreto, que eu chamo do altar de intimidade. Antes de Deus fazer com que você edifique o altar público, primeiro é a lei, é princípio. Você e eu tem que edificar o altar de intimidade. Você não pegou. Antes de Deus lhe honrar, primeiro Ele quer que você crie intimidade no secreto. E intimidade com Deus não é gerado em público, não é gerado na igreja, não é gerado no culto. Intimidade com Deus é gerado no secreto. Olha para cá, os discípulos perceberam
que Jesus toda hora, cada momento, tirava um tempo e ia orar sozinho. É ou não era? Pode ler os evangelhos, você vai ver que Jesus se retirava à parte e ia orar sozinho. Na segunda tempestade aqui, Jesus não entra no barco, sobe ao monte e vai orar no secreto com o Pai. Então os discípulos, percebendo que o mestre tirava um período do tempo para orar sozinho, eles disseram: Senhor, ensina-nos nós a orar. Porque eles entendiam que para eles ter intimidade com Deus, era ele aprendendo a orar. Até porque a oração é um diálogo, é uma conversa com Deus. A oração é o elemento fundamental na construção de intimidade com Deus. Então os discípulos falaram: mestre, ensina-nos nós a orar. Jesus disse: vocês querem aprender a orar? É o seguinte, entre no quarto. O quarto é lugar público ou lugar secreto? Você coloca qualquer um no seu quarto? Ou só coloca aqueles que você tem intimidade? Então lá vai, você é a noiva e ele é o noivo. E hoje ele está lhe chamando para o quarto. Entra no quarto e fecha a porta, ó, fecha a porta. E ora ao Pai que está em secreto. Peraí, Jesus está mandando os discípulos orarem e chamarem Deus de Pai. Por que é que Jesus está mandando chamar Deus de Pai? Você já se perguntou isso? Os judeus não oram chamando Deus de Pai. Ele chama Jeová Nissim, Jeová Shalom, Jeová Shabaoth, mas de Pai. Por que é que Jesus estava mandando entrar no quarto e chamar Deus de Pai? Porque quando você for construir uma intimidade com Deus, a primeira coisa que você precisa entender é que Ele morreu lá na cruz do Calvário e através do seu sangue você foi comprado e recebeu a adoção de filho. Então quando você entra no quarto, você não vai orar para qualquer um, você vai orar para Deus, e Deus também é Pai. E o Pai que está em secreto vai lhe ver. Olha para cá, pega isso aí. A intimidade com o Pai é gerado no secreto. Aí olha o que o texto diz: ora ao Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto vai lhe ver e vai lhe recompensar. Pegou não, né? A intimidade é gerada no secreto, mas a honra de Deus é gerada em público. Eu vou repetir: a intimidade com o Pai é gerada no secreto, mas a honra de Deus é no público. Quem aqui lembra de Davi? Quem aqui lembra do momento que Davi derrubou o gigante? Depois que ele derrubou o gigante, o ministério dele mudou ou não? A história dele foi promovida ou não? Só que olha para cá, para Deus honrar Davi no meio de todo mundo, para ele derrubar aquele gigante, não foi a habilidade que Davi tinha com a pedra. Não foi a pedra que era dura e quando acertou na testa do gigante Davi, ele caiu, não. O que fez o gigante cair foi a intimidade que Davi tinha com o Pai no secreto. Ninguém via, mas lá no secreto, Davi venceu o urso. Ô glória, lá no secreto, Davi venceu o leão. Levante a tua mão que eu quero profetizar, por favor. Levante a tua mão, Deus lhe trouxe hoje aqui para lhe dizer: dentro desse cenário de crise, dentro desse cenário de tempestade, aguenta firme, que é passageiro. Enquanto a tempestade não passa, descansa e edifica o altar de intimidade. Ninguém está vendo você orando, ninguém está vendo você consagrando, ninguém está vendo você jejuando, ninguém está vendo você renunciando, ninguém está vendo você abrindo mão das tuas vontades, mas o Pai está vendo, o Pai está vendo, o Pai está vendo, e Ele está preparando o cenário de honra. Pega quem quer, ribicancho, ribiondei, camando, ribicai, ribiondei, canchoroiaço. Deus está mandando dizer para alguém aqui: a tempestade não é eterna, ela é passageira. O novo tempo vai chegar e você verás que Ele é Deus. Olha para cá, você pode até estar se sentindo sozinho ou sozinha, mas papai está pertinho, sabe por quê? Na primeira tempestade, ele estava dentro do barco. Na segunda, ele estava no monte orando. Então os discípulos não estavam sozinhos. Ele estava lá do monte orando. Não pegou não? Temos dois intercessores. Um é o Espírito Santo que habita em nós e leva as nossas orações com gemido inexprimível ao Pai. E o outro é Jesus, que está no Monte Sião, no trono, do lado do Pai, à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Rei Canto, você não está sozinho. Você pode estar na cova, você pode estar no Val de Jaboque, oh glória, você pode estar dentro de um cenário de rejeição. A tua família lhe abandonou, o teu esposo lhe abandonou, o teu filho não fala com você, mas Deus está dizendo: eu estou contemplando. Rei Candorô, Yassore, olha para
Deus permite aí você passar por essa fase, para eu e você ser dependente dele. Porque o pai não abandona os teus filhos. Eu vou repetir, o pai não abandona os teus filhos. Você não está abandonado. Só que o pai quer lhe ensinar alguma coisa nessa tempestade. Eu não sei o que ele quer lhe ensinar, mas ele quer lhe ensinar. Ele quer lhe amadurecer. Ele quer lhe dar estrutura. Ele quer lhe dar visão. Ele quer lhe dar discernimento. E olha para cá. Às vezes a gente pensa que a gente está sozinho. E quando a gente pensa que a gente está sozinho, a primeira coisa que a gente é bombardeado é na nossa vida emocional. Olha para cá. Satanás, ele gosta de controlar nossa mente. Ele nunca vai se apresentar para você no momento que a porta está aberta, no momento que está tudo bom, no momento que tem queijo na geladeira, no momento que tem a feijoada, mocotó, não. O diabo vai se apresentar para você no momento da tempestade, no momento da aflição, no momento da crise, no momento do desespero. Por quê? Porque tudo que Satanás quer é nos oprimir no meio da tempestade. Aí sabe o que é que eu aprendo nessa tempestade? Que Jesus queria tratar do medo e a fé daqueles discípulos. Eu vou repetir. Jesus queria tratar do medo e da fé. Eu vou começar pelo medo. Jesus queria tratar do medo. Por que, pregador Mateus? Porque o medo é um estado emocional que a nossa consciência nos alerta diante do perigo. Tem algum profeta de Deus que pode ler um versículo para mim? No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18. Se você sentir de Deus, fique de pé. Cadê o profeta ou a profetisa? Livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18. Fique de pé, você pode ler? Vire para os irmãos lá e leia de voz alta. Meu Deus. Quem ouviu, diga amém. Olha para cá. Deus não quer que venhamos andar com Ele através da emoção. Porque, olha para cá, Deus nos chamou para viver por fé. E a ferramenta que o diabo mais usa é a ferramenta do medo. Acredite, o medo não é algo, oh glória a Deus, que Deus, oh glória a Deus, estabeleceu para que eu e você viesse ser gerado na nossa vida emocional, não. O medo ele é gerado no decorrer da nossa caminhada. Você vai entender o que eu estou falando. O medo foi gerado através dos nossos pais. Você vai entender. Quando a gente era criança, os nossos pais faziam assim, ó. Não coma manga com leite. Por que falava isso? Para colocar um medo na gente. Para colocar um limite para a gente não ter uma educação alimentar desregulada. Mas se você for estudar um pouco sobre educação alimentar, você vai ver que manga com leite não faz mal nada. Não tem ninguém comprovado que, né? Então o medo é algo que foi implantado em nós. Até um certo ponto o medo é bom, porque ele traz limite. Porque quando aí você passa por uma situação de perigo, a nossa consciência nos alerta, sim ou não? Só que eu quero destacar para você 4 tipos de medo. O primeiro medo é o medo simples. É aquele medo de chuva, medo de inseto. Tem gente que tem medo de cobra, medo de barata, medo de escuro. É um medo simples. O segundo medo é o medo contextual que está no nosso dia a dia. A gente tem medo de ser assaltado. A gente tem medo de sofrer um acidente. É ou não é? O terceiro medo é o medo sentimental. É aqui que eu quero que você entenda. É quando você tem medo de se decepcionar. Tem medo de se decepcionar na vida amorosa. Tem medo de um trauma que eu e você passou lá no passado. Esse é o medo sentimental. E o último medo, para concluir, é o medo espiritual. Tem gente que tem medo de demônio. Tem gente que tem medo de morrer. Tem gente que tem medo de fantasma. E é esse medo aqui que Jesus quer tratar na vida dos discípulos. Na vida emocional, Jesus está dizendo para ele, ó, você quer viver o propósito que eu tenho para vocês do outro lado? Você não pode andar através da sua vida emocional, mas por fé. Perceba que na primeira tempestade, eles acordam Jesus. Qual é a pergunta que Jesus faz? Por que vocês estão com medo? Na segunda tempestade, olha para cá. Jesus vem andando sobre as águas. E eles começam a gritar, olha para cá. Eles começam a gritar. Na primeira, a Bíblia não destaca
a maneira como eles expressaram. Mas na segunda tempestade, a Bíblia faz questão de dizer que eles estavam gritando de medo. Eles estavam se borrando. E tem algum pregador que prega mentiroso, dizendo que se estivesse lá, não ia ter medo. Mentira. Que até os profetas de Deus teve medo. Elias, quando Acabe lançou a carta dizendo: Elias, eu vou te pegar. O profeta do fogo, o profeta da revelação teve medo. Porque o medo é algo que vem sobre nós. Só que Deus quer que venhamos dominar o medo. Porque o medo impede de você viver muitas coisas da parte do Senhor. Aí sabe o que é que Pedro falou? Nessa segunda tempestade eu não vou ficar gritando com medo, que nem um maluco. Não. Nessa segunda tempestade eu vou romper com o medo que está sendo gerado em mim. Pedro falou: eu vou romper. Está todo mundo pensando que é um fantasma. Aí sabe o que é que eu entendo que Pedro entendeu? Que se ele ativasse a fé dele, ele iria viver o sobrenatural. Levante a tua mão. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Lança fora o medo. Eu não sei que tipo de medo você tem. Tem gente que tem medo de cantar, tem medo de pregar, tem medo de fazer a obra de Deus, tem medo de obra de macumbaria, tem medo de obra de feitiçaria, tem medo de perseguição, tem medo de cara feia, tem medo. Meu Deus, Deus está dizendo comigo: eu não uso frouxo, eu não uso medroso, os covardes que volte. Olha para cá. Ter coragem não significa ter ausência de medo. Ter coragem significa, mesmo se borrando com medo, você decide romper que nem Pedro. Eu vou romper, por quê? Porque eu não quero viver um evangelho superficial. Eu não quero viver um evangelho carnal. Não, eu quero romper. Aí Pedro foi romper. A fé de Pedro começou a ser Quando a fé de Pedro começou a ser ativada, Pedro começou o quê? A andar sobre as águas. Aqui lá vai. Lembra que eu falei que a oração é um elemento fundamental na intimidade com Deus? O segundo elemento é a fé. A irmã pregou aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento. Olha lá. O medo é uma incerteza perturbadora. Mas a fé é a convicção de que eu vou passar e vou cantar do outro lado. É a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que nem se vê. Eu não estou vendo a cadeira de governador, mas eu sei que eu vou chegar lá e vou sentar. Eu não estou vendo a terra do outro lado, está tudo escuro, mas eu creio que mesmo com pouca força, a onda entrando no meu barco, o vento dizendo você vai morrer, eu vou chegar lá. Então lá vai. Deus hoje quer tirar de você o medo e ativar a sua fé. Porque no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6 ou 8, se eu não me engano, está escrito que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é necessário que aquele que se aproxima, aquele que quer ter intimidade, tem que crer. E num capítulo antes, no finalzinho, no capítulo 10, no finalzinho vai dizer: o justo vive pela... E se ele recuar, Deus não tem prazer. Como é que você quer caminhar com Deus e não crer? Olha para cá. Quem foi que criou a onda? Quem foi que criou o vento? Você não pegou. Se foi ele que criou, por que você está com medo daquilo que é natural? Sabe o que é que Satanás quer? Usar daquilo que é natural para roubar de dentro de você aquilo que é sobrenatural. O diabo quer usar da tempestade para matar tua fé, para matar tua vida de oração, para matar tua intimidade com Deus. Só que Deus está dizendo: não olhe para aquilo que é natural, olhe para aquilo que é sobrenatural. E como você olha para aquilo que é sobrenatural, você caminha por fé. Olha para cá, Jesus, o maior pregador que pisou aqui na terra, ele falou: se tiverdes fé como um grão de nada vos será impossível. Você vai dizer para o monte: passa daqui para acolá, e há de passar. Mas espera aí, Jesus disse o quê? Do tamanho de um grão? Do tamanho de um grão? Quando eu fui ler esse aqui, eu tive dificuldade de entender. Porque a maioria das Bíblias, as versões atuais, está escrito assim: do tamanho de um grão de mostarda. Só que se você for no manuscrito grego, você vai ver que está escrito como um grão de mostarda. Então logo eu entendi que Jesus não estava falando do modo quantitativo, mas sim do modo qualitativo. Jesus estava falando da eficiência da fé. Você vai entender. Se você for pesquisar na internet, você vai ver que a semente de mostarda está entre as menores. Você já pesquisou? Está na lista lá, entre as menores. É menor do que um caroço de feijão. Só que os agricultores afirmam que se você pegar aquela semente pequenininha
colocar no solo e começar a regar todos os dias, aquela semente que é pequena, ela cresce e se torna uma árvore mais de 3 metros de altura. Aí Deus está dizendo, ainda que a tua fé seja pequena, se você colocar ela em prática, ela vai ser eficiente ao ponto de crescer e pode lançar mão de grandes projetos, porque vai dar certo. Por favor, levante a tua mão, que eu vim lhe dizer que uma porta se abre agora. E que porta é essa? É a porta do rio do Espírito, é a porta das águas. Essa porta vem para regar a tua fé. Eu sei que você entrou hoje aqui com pouca fé, desacreditado, incrédulo, mas meu Deus está dizendo, comece a usar, comece a romper agora com medo. Levante a tua mão, que o Espírito Santo, o Consolador, Rei amando, ribicante, ribicai, ribiondei, me dá mais um pouco de retorno, ribicando, rei, assoremedecante, o Consolador, ele está visitando agora a tua vida emocional, para arrancar todo o medo, recante, ore, e a partir de agora, o meu Deus vai ativar em você uma fé sobrenatural. Você está preparado para andar sobre as águas? Você está preparado? Rei amando, ribicancho. Você está preparado para experimentar as coisas inefáveis? Rei candoroia cando caia. Olha para cá. Quando você caminha por fé, você enxerga diferente. Sabe por quê? Porque a fé não enxerga as impossibilidades. Rei candoia sou. A fé não enxerga as dificuldades. Ei, filho, a fé é surda para os problemas. Ela não escuta o problema. Deus quer que você ande hoje com os olhos da fé. E olha para cá. Quem caminha com os olhos da fé, caminha com os pés na terra e a mente no céu. Vou repetir. Quem caminha por fé, caminha com os pés na terra e o coração no céu. E a mente no céu. Você está preparado para enxergar como Deus vê? Você está preparado para enxergar como Deus enxerga? Olha para cá. Os rabinos, a palavra rabi quer dizer mestre. Rabinos quer dizer os mestres. Eles eram conhecidos como removedores de montanha. Me pergunte por que, pregador Mateus? Porque a fé dos rabinos era tão eficiente que além dele remover montanhas da sua vida, ele removia montanhas na vida de outras pessoas. Então as pessoas iam ter com o rabino para resolver o seu problema. Você está entendendo o que Deus está falando? A sua fé vai ser tão eficiente que vai ter gente lhe procurando para lhe dizer, ore por mim. Agora eu quero profetizar. Deus está rompendo hoje dentro de você o medo, porque uma unção de ousadia vai ser derramada sobre a tua vida. Hoje você não vai andar mais por medo, pelas emoções. Você vai andar por fé. E na medida que você anda por fé, o sobrenatural desce sobre você. O reino de Deus desce sobre você. O governo de Deus desce sobre você. A unção de Deus desce sobre você. A graça de Deus desce sobre você. Tem gente à beira do caminho, sofrendo depressão, sofrendo com ansiedade. Tem gente desviado, tem gente longe do caminho. Aí Deus está dizendo, comece a andar sobre as águas, que eu vou lhe usar, receba aí autoridade, receba aracandoroia sou. Olha para cá. Deus está dizendo para alguém, hoje eu estou ativando a sua fé. Porque a partir de hoje, você não vai andar à base da oração de alguém. Você não vai andar à base da fé de alguém. Você não vai ter intimidade através de terceiro. Você não vai precisar do profeta X, do profeta B, do profeta A. Deus está dizendo, um véu se rasgou. Eu quero ter intimidade com você através da tua fé. É hora de você romper o medo. Olha para cá. Pedro começou a andar no propósito. É aí que está a questão. Quando aí você começa a andar no propósito, o texto diz que Pedro está andando sobre as águas. E vem outro vento, olha para cá. E o vento era contrário. Quanto mais você mergulha no propósito de Deus, mais vento contrário sopra. Tem gente que não vai gostar de você.
tem gente que vai lhe caluniar, tem gente que vai lhe perseguir, tem gente que vai lhe ferir, vai lhe humilhar, vai lhe rejeitar, tem gente que vai fazer questão de sentar na tua mesa, comer do teu pão, mas na primeira oportunidade, com 30 moedas de prata vai lhe vender. Você está disposto para andar sobre as águas, mas tem que estar disposto também para aguentar o vento. Aí Pedro começou a andar, e olha para cá, quando Pedro começou a andar, ele começou a tirar os olhos dele de Jesus. Aí que está o perigo. Nunca tire os teus olhos de Jesus. Paulo vai dizer: prossigo para o alvo. Prossigo para quem? Paulo está dizendo que o alvo dele é Cristo. Prossigo. Eu costumo fazer live na internet. Eu estava conversando com o irmão. A maioria das pessoas vem e diz: irmão Mateus, eu me desviei porque eu me decepcionei com o pastor. Eu me desviei porque eu me decepcionei com o profeta. Ele profetizou na minha vida, não aconteceu. Eu me desviei porque eu achava que a irmã era de oração e a irmã estava fazendo coisas terríveis. Eu me desviei por causa disso, por causa de A, por causa de B. É sempre assim, irmão. Uma pessoa que não aguenta ser tratado por Deus no meio da tempestade, ela procura algumas coisas para lançar, para poder se justificar e sair do propósito. Pedro começou a tirar a visão de Jesus. Quando ele começou a tirar a visão de Jesus, ele começou a afundar. Aí está o problema: nunca tire a visão de Jesus. Pode fulano lhe decepcionar, pode o pastor se desviar, eu posso estar pregando hoje, amanhã eu estar no baile funk. O teu alvo não é eu, o teu modelo de fé não sou eu, o teu modelo de oração não sou eu, o teu modelo de santidade não sou eu, o teu modelo, oh glória a Deus, não sou eu, o teu modelo é Cristo, Ele é teu alvo. Então quando você tira a tua visão dele, você começa a afundar. E tudo que Satanás quer é que você tire os olhos dele. Porque Satanás sabe que a partir do momento que você tirar os olhos dele, você afunda na oração, você afunda na fé, você afunda na tristeza, no desespero, no medo, na angústia. Aí você começa a se isolar, aí você começa a não querer mais acreditar em ninguém, porque é assim, tantas pessoas entram na nossa vida. Só que Jesus está dizendo: o teu alvo não é o homem, o teu alvo sou eu sou o teu modelo. Olha para cá, não tire o olho dele. Por quê? Porque na primeira tempestade, ele não sabia quem era Jesus. Olha para cá, depois que Jesus repreende o vento, o mar, e trouxe uma grande bonança, o texto diz que eles fazem uma pergunta na primeira tempestade: que homem é esse? Sabe por quê? Porque quando a tempestade vem os questionamentos. Se Deus é Deus que cura, por que é que fulano na minha família está enfermo? Se Deus é Deus que abre a porta, por que é que a porta ainda não se abriu? Se Deus é o Deus da prosperidade, por que nem Bitcoin tem na minha conta? Não tem dinheiro. Se Deus é Deus que faz, por que Ele não fez na minha vida? Aí está a questão. Você está servindo a Deus pelo milagre ou pelo que Ele já fez? Porque se você estiver servindo a Deus pelos milagres, você vai se frustrar. Porque Ele multiplica o pão, mas tem momento que Ele não multiplica. Ele cura, mas tem momento que Ele não cura. Ele acalma a tempestade, mas tem momento que Ele não acalma. Ele multiplica o azeite, mas tem momento que Ele não multiplica. E quando Ele não fizer, que homem é este para você? Recanto, raiaço. Porque eu costumo dizer que milagre não transforma caráter. Se transformasse caráter, Judas estava aqui até hoje pregando. Se transformasse caráter, os 9 leprosos não iam embora e não iam agir com ingratidão. Então milagre não transforma caráter. O que transforma caráter é o quê? É a tempestade. Em vez de você ficar questionando, murmurando, dizendo: que Deus é esse? Eu vou servir esse Deus para eu estar passando isso? Antes eu estava no mundo. Vá para o mundo para você ver. O inferno está lhe esperando, de braços abertos. O diabo, todo tipo de demônio está lhe esperando lá. Olha para cá. No meio da crise, Isaac ia descer para o Egito. Deus diz: Isaac, fica nessa terra, que eu serei contigo. Assim como eu fui com seu pai Abraão, eu serei contigo. Olha para cá, Jesus disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Até que do alto, ele não disse o dia, mas permaneça. Irmão Mateus, eu ainda não casei, permaneça. Irmão Mateus, eu estou desempregado, permaneça. Irmão Mateus, o dinheiro não chegou, permaneça. Pare de questionar, pare de murmurar. Sabe por que o povo ficou 40 anos no deserto rodeando? Porque o caráter do povo não foi tratado. Ele estava com saudade da cebola do Egito. Aí Deus está dizendo para você: o Egito não lhe pertence mais.
O teu lugar é em Jerusalém. O que eu estou querendo pregar para você é que o de repente de Deus vai chegar a qualquer momento. Eu sinto um temor muito grande vindo sobre mim. Porque a pergunta que o Espírito Santo está gerando no meu coração para falar para você é: que homem é este na sua vida? Que homem é este? Eu posso responder? Na segunda tempestade, os discípulos disseram: verdadeiramente, este é o Filho do Deus vivo. Na primeira tempestade, eles não entenderam quem era Jesus. Na segunda, eles receberam a revelação: verdadeiramente Ele não mudou, Ele continua. Lá vai. Se você tivesse a oportunidade hoje aqui para falar quem é esse homem na sua vida, o que é que você ia descrever? Eu já sei, deixa comigo que eu vou descrever para você. Este homem é um homem diferente de todos os homens. Por quê, Mateus? Porque ele é o verbo, ele é a palavra. No livro de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio estava o verbo. Outras traduções: no princípio estava a palavra. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No versículo 14: e o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne. Ou seja, Jesus, sendo divino, sendo a própria palavra, ele encarnou, ele entrou nesse mundo através de uma concepção divina. Paulo vai dizer: nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Ou seja, Deus, Jesus sendo Deus, se fez homem, sendo o Senhor se fez servo, sendo rico se fez pobre. Você está voando, irmão. Olha para cá. Ele veio nesse mundo e assumiu a natureza semelhante à minha e à sua, para nos ensinar algumas verdades. O quê? Que ele se colocou no nosso lugar, para sentir o que eu e você sente, e para nos ensinar algo muito profundo. O quê, Mateus? Como homem. Até porque eu vou explicar isso aqui: Jesus não era 50% Deus e nem 50% homem. Ele era 100% Deus e 100%. Ele era 100% Deus e 100% homem. Anote isso aí. Ele não era 50%, não. Ele era 100% Deus e 100% homem. Por que eu estou falando isso? Porque como homem, ele nasceu em Belém de Judá. Mas como Deus, se você não der um glória, ele é de eternidade a eternidade. Como homem, ele se cansou. Mas como Deus, ele diz: vinde a mim, vós que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Como homem, ele teve sede. Mas como Deus, ele diz: aquele que bebe dessa água, aquele que bebe desta água, se fará nele uma fonte no seu ventre, que jorrará. Como homem, ele teve fome. Mas como Deus, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem come desse pão jamais sentirá fome. Como homem, ele precisou tirar da boca de um peixe uma moeda para pagar a dívida de imposto. Mas como Deus, ele é dono do ouro e da prata. A ele pertence toda a glória, toda a majestade, todo louvor. Olha para cá. Como homem, ele se assentou na cadeira dos réus para ser julgado, e passou por 7 julgamentos. Passou pelo julgamento de Pilatos, de Herodes, e pelo julgamento do povo, o julgamento religioso, o julgamento sacerdotal, o julgamento no sinédrio. E como homem, ele foi condenado à morte de cruz. Colocaram ele em uma cruz, ao lado de 2 ladrões, e ele foi crucificado na sexta-feira. E antes de morrer, como homem, ele disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Como homem, colocaram ele dentro do túmulo. Estou sentindo um temor muito grande. Só que no domingo da Páscoa, Deus enviou um anjo. O anjo desceu lá, remover a pedra. E eu já preguei dizendo que o anjo removeu a pedra para Jesus sair do túmulo. Mentira, que o anjo não removeu a pedra para Jesus sair do túmulo. Porque quando ele
ele ressuscita, ele entra na casa onde estavam os 12 e não tinha porta, a porta estava fechada, a porta estava fechada e ele entra sem precisar remover a porta. Ou seja, quando o anjo desceu para remover a pedra, era só para mostrar para Maria e Madalena que estava indo até o sepulcro, que ele não estava mais lá. Como homem, ele foi morto, mas como Deus, a morte jamais poderia matar o autor da vida. Você pode aumentar o volume do glória? Eu vim lhe dizer que como homem ele morreu, mas como Deus ele está vivo. Ele está vivo e vive para todo. Rei, amando, uribicante, uribicai. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Ribicanto, roia, soremedecanto. Ribiondei, camando, uribicai. Ribicando, oreia, soremedecanto. A qualquer momento, o meu Senhor Jesus, ele vai vir com poder e grande glória. Mas antes de isso acontecer, ele quer entrar no teu barco, ele quer entrar na tua família, ele quer entrar nos teus negócios, ele quer entrar na tua finança, ele quer entrar na tua vida emocional, na tua vida sentimental. E eu lhe convido hoje o que, Mateus? Abrir a porta do teu coração, porque na primeira tempestade Jesus não estava no coração dos discípulos, mas na segunda ele entrou no barco e entrou no coração. Então, por favor, abra o coração, abra o coração, abra o coração, porque uma nuvem de... Eu vou repetir para você da glória. Uma nuvem de glória para sobre este lugar. Aonde o diabo colocou ponto final na tua história, o meu Deus está tirando e está dizendo: é hora de navegar, é hora de navegar, é hora de navegar, é hora de navegar. Irei amando ribicante, ribiondei camando ribicai. Eu vou lhe dar 30 segundos para você levantar a tua mão e encher essa casa de glória e aleluia. Vai, 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 vai. Vai, vai, aumenta o glória que a nuvem desce, aumenta o glória que a nuvem desce. Ribiondei canto, ribicai. Olha o varão do renovo que desce aqui agora. Desceu na terra o varão de guerra. Ribidicamando, ribicanto, ribicai. Ele vem saltando sobre os montes, ele vem saltando sobre os montes. Reia candoroia soremedecante. Ele vem para dizer para o vento, para dizer para o mar: aquieta, aquieta. Receba aí o refrigério, receba aí vida, receba aí renovo, receba, 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 receba. Ribidicamando, ribicante, ribiondecante. É com você. 15 segundos, adora, 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 vai. Adora, 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 adora. Ribicante, ribicai, ribion, ribicante. Terra do decai, terra do decai. Receba aí, a porta vai se abrir, o milagre vai chegar. Receba aí, providência aí, receba aí agora. Ribidica, receba renovo. Olha Deus abrindo aí a gaveta das promessas. Olha Deus lhe vestindo aí com veste de louvor. Olha Deus lhe revestindo aí de poder. Pega ele, papai. Pega ela, papai. Pega os jovens. Pega, 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 pega. Pelos montes de Jerusalém, sou raiva apaixonada, te esperando para
você para sair do seu lugar e vir aqui na frente. Irmão Mateus, eu quero um pouco mais de Deus. Irmão Mateus, eu estou sentindo algo diferente nessa noite. Vem aqui na frente. Não fique com vergonha. Irmão Mateus, eu não estou sentindo nada, mas quero sentir. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Irmão Mateus, eu entrei aqui, irmão Mateus, e a mensagem foi todinha para mim. Eu estou com pouca fé, eu estou com medo, não estou conseguindo romper com as minhas limitações. Não fique com vergonha, vem aqui na frente. Irmão, continue tocando baixinho. Cadê a primeira pessoa? Cadê a segunda? Deus está aqui, irmão. Como é o nome dessa irmã? Como? Isabela. Eu vejo Deus curando as tuas asas. É uma linguagem simbólica. Eu vejo Deus curando as tuas asas. Porque aonde foi gerado feridas, aonde foi gerado dores, o meu Deus está dizendo, eu curo toda ferida hoje. Porque o homem não quer ver você voando em direção ao propósito. Ainda que você não tenha força para descer do barco e andar sobre as águas, eu faço diferente. Eu pego nas tuas mãos e digo, venha, venha, venha comigo. Hoje eu vejo Deus rompendo com algo dentro de você. Olha o teu amigo aí, o teu conselheiro. Olha o teu fortalecedor aí. Ele manda lhe dizer, você está preparada para sentir o que está sendo derramado hoje sobre a tua vida? Porque Deus está dizendo, o superficial acabou. Hoje eu lhe envolvo agora com a minha glória. Porque eu lhe tomo na autoridade. Porque aonde o inimigo gerou dor em você, eu vou lhe usar. Eu vou lhe usar na mesma medida. Porque eu vejo um trauma. Eu vejo um trauma na tua alma, mas o meu Deus está curando hoje. Ele está curando, Ele está curando, Ele está curando, Ele está curando, Ele está curando. Amigo, me dá só mais um pouquinho de retorno, que eu estou ficando rouco aqui. Deus começa a lhe usar hoje. Como é seu nome? Como? Isabela. Você pode dar um abraço naquela jovem? Vem cá. Ô filho, faz o fundo musical. Só o retorno aqui. É noite de Deus acalmar a tempestade. Deus manda lhe dizer, filha, eu sei que o barulho do vento está fazendo você ficar desesperada. Mas hoje eu vou aquietar esse vento do lado de fora e vou cessar esse vento do lado de dentro. Porque quando eu olho para você, eu vejo você dentro de uma crise existencial. Porque tudo que o diabo quer é colocar depressão em você. Porque a área que ele está mais investindo é na tua vida sentimental. Mas eu sou profeta de Deus e eu ministro sobre a tua vida hoje. Seja livre desse mal. Seja livre dessa opressão. Aquilo que o diabo está dizendo para você não é o que Deus diz ao teu respeito. Ele está dizendo, você não vai, você não pode, você não tem valor. Mas Deus está dizendo, tu és minha. Olha como eu lhe abraço hoje. Olha como eu pego você no colo. Olha como eu cuido de ti. Olha o meu amor. Eu te envolvo agora. Vem cá, essa irmã de azul. É noite de cura na alma. Não vou sair daqui sem entregar nada. Emily, quando eu olho para você, eu vejo uma autoridade de Deus sobre a tua vida. Emily, vem cá. Oi? Não, é você mesmo. Eu confundi o nome. Oi? Você que é a mãe de Emily. Olha que maluquice minha. Mas é você mesmo. Eu vejo uma unção de Deus sobre a tua vida, uma autoridade. Mas Deus quer reposicionar o teu ministério. Deus está dizendo, Jonas, não foge. Não foge. Que o que eu coloquei na tua vida é muito grande, é especial.
Deus está dizendo, a unção que está na tua vida, tem muita gente que queria. E como prova disso, Deus vai lhe usar hoje para dar um abraço nessa jovem. Porque eu vejo uma carência na vida dela. Está relacionada a um amor paternal. Recandoia. Uma rejeição paternal. Recanchoreiaço. Ribiondei kioma. Grava isso aqui. Porque toda carência paternal vai ser preenchida hoje. Porque o meu Deus é pai também. Recandoroiaço. Aí Deus está dizendo, minha filha, minha pequenina, olha o meu amor por ti. Ainda que o homem lhe rejeitou, não lhe rejeito. Toda rejeição cai agora por terra. Reiondei candoraiaço. Feche os olhos, vocês que estão aqui. Querido Deus, feche os olhos. Está me olhando para quê? Feche os olhos. Todo mundo fechar o olho, está me olhando. Feche os olhos. É hora de você romper com o superficial agora. É hora de você dizer, Deus, eu quero sair desse barco da incredulidade. Eu quero andar sobre as águas, aracando. Deus, eu ministro sobre esses jovens que estão aqui. Sobre essas meninas que vieram aqui na frente. Uma unção de libertação agora. Na vida sentimental. Ó, essa daqui já está sentindo. Receba a libertação aí agora. Toda síndrome de SPA, toda ansiedade, toda ansiedade agora caia por terra. Senhor, começa a envolver a mente das tuas filhas agora. Começa a tocar agora. Receba aí o renovo de Deus. Receba a paz de Deus. Receba a alegria de Deus. Esse vento não vai fazer você afundar. Essa tempestade não vai fazer você afundar. Essa luta não vai fazer você afundar. Olha o renovo aí. Renova, Senhor. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha que lindo, olha que lindo. Renova, Deus, renova. Receba aí o toque de Deus. Receba aí a cura de Deus. Receba, receba, receba. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te encher. Ribicando, rebecaio, ribicando, ribicou. Ribicando, ribiquei, assou. Essa jovem aqui. Vem cá, filha. Olha que Deus manda. Irmão, segura aí que eu vou cantar um hino para ela. Irmão, segura aí. Filha, eu quero tanto te fazer só meu. Filha, eu quero ser teu Deus. Eu te amo. Aramanduribicai. Filha, vem semeia. Filha, eu quero ser teu Deus. Assim diz o Senhor para você. Hoje eu estou mudando a tua história. Porque muitos podem até julgar pela aparência. Mas eu conheço o teu coração. Deus está dizendo, hoje eu vou lhe envolver de uma forma especial. Porque o meu sobrenatural vai lhe acompanhar hoje. O Espírito de Deus começa a lhe encher agora. E na medida que Ele lhe enche, toda rejeição de infância, todo trauma, araia, candoroia, sou, todo desespero de alma, Deus está dizendo, eu cuido da tua casa. Eu cuido da tua mãe, diz o Senhor. Descansa, descansa. Ó a minha paz pairando sobre você. Ó a minha alegria sendo gerada no teu coração. Receba o refrigério, dá um abraço nela. Filha, eu quero tanto dar teu pranto. Filho, vem ser meu. Filha, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho. Essa jovem aqui, qual é o nome dessa jovem? Vem cá, filha. Fica uma irmã do lado dela. Fica uma irmã do lado dela. Porque o meu Deus está tocando no coração dela.
Porque toda raiz de amargura que o diabo colocou, toda raiz de amargura que o inimigo está tentando colocar, ó, todo princípio de depressão, eu ordeno agora, perca fogo. Fizeram uma obra de bruxaria para atingir a casa dela. E essa obra não fizeram para ela, fizeram para a mãe dela. Só que ela está sendo bombardeada. Mas o meu Deus está dizendo, o anjo que desce aqui, ele desce com a espada de fogo, para quebrar com todo o mal. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó. Rei, candore, cai por terra agora todo o mal. E a unção de libertação vem sobre ela agora. Espírito de Deus, começa a encher essa jovem. Rei, ó lá, ó. Rei, candoroi. Leva ela para a sala da graça. Ela não está aguentando, deixa ela cair. Deixa ela cair. Rei, a candoroi, a sua. Leva ela para a maca, leva ela para a maca. Rei, ondoroi, a candorei, candorai, a sua. Toda obra que fizeram, eu ministro libertação agora sobre a vida dessa jovem. Todo demônio que recebeu oferenda, todo demônio que recebeu cachaça. Alguém segura o microfone para mim aqui. Você vai soltar ela agora. E ela vai ser livre. Quando eu contar de 1 até 3, você vai pegar toda a enfermidade, todo o mal, toda a opressão, todo o pavor, todo espírito da morte, e vai bater em retirada daquela casa. No glória da igreja o demônio cai. Em nome de Jesus, sai, 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 sai. Já caiu por terra, irmão. Endireita ela, coloca alguma coisa na cabeça dela. Huracão